Agora, essas histórias, quando tu começou a conversar com ele, aqueles 7 anos que tu passou conversando com ele te contava as histórias, né? E tu não sabia se era verdade ou mentira. Tu ainda tu tava ouvindo ele, né? Tu foi confirmar se era verdade quando tu foi entrevistar o Genuíno, né? Na verdade, assim, tudo que ele me contava, né? Como ele já me passava os nomes, as cidades onde tinha sido o crime, as datas, né? Com essas informações eu conseguia já por alguns casos, né? Uhum. Porque muitos casos que ele atuou viraram notícia, né? Tem um caso, por exemplo, do livro em que ele matou um sindicalista em Goiás. Uhum. E o cara era presidente do sindicato agrário da cidade. E ele matou o cara a mando do prefeito. E isso, quando ele me contou, me falou o nome do cara, a data do crime e tudo mais, como foi, eu fui pesquisar e descobri que de fato aquele crime aconteceu naquele dia, daquele jeito que ele falou, entendeu? Uhum. Então já tinha alguns casos que ele tinha me contado que eu tinha conseguido confirmar com outras fontes. Mas esse caso genuíno foi muito importante, porque, cara, o Genuíno é uma figura pública, né? Um cara muito conhecido no Brasil, né? O deputado, quer dizer, o ex-deputado Zé Genuíno. E tem um episódio muito forte da história do Genuíno e da história recente do Brasil, que é a guerrilha do Araguaia, né? O Genuíno tem uma imagem muito conhecida dele, ele bem jovem, ele sentado no chão, algemado, perto de uma árvore, né? Na época da guerrilha do Araguaia. E o Júlio, a gente conversando um dia, uma coisa que me deixava bem tranquilo em relação à veracidade das coisas que o Júlio me contava, é que ele nunca contou nada se gabando, Petri. Sabe assim? Não é aquela coisa de pistoleiro que, sabe? Não, eu mato mesmo, eu sou valentão, nada disso. Uhum. Ele falava as coisas muito naturalmente, a gente ia conversando e ele ia me contando, né? Muitas vezes sem ter até noção da gravidade, da força do que estava dizendo, né? E foi assim no dia que ele falou que a gente conversando, né? Ele falando da época dele no Araguaia, como ele é da região lá, né? Ele é do Maranhão. Ele nasceu no meio da floresta, cresceu numa comunidade ribeirinha, sabia muito bem andar no mato, né? E aí na época do Araguaia acontecia muito do exército contratar mateiros da região para ajudar, né, os militares a andar lá pelos lugares e tudo mais. E aí ele era tipo o mateiro de um grupo desse do exército, né, Uhum. para perseguir guerrilheiros do Araguaia lá na época da guerrilha. Só que além disso ele também era muito bom de tiro, né, porque ele caçava muito, né. E aí o sargento, né, que comandava a operação, tem o nome do sargento no livro, acho que era o sargento Marra, não tenho certeza, acho que é Marra o nome do cara. Explicou que naquele momento da guerrilha, no começo da guerrilha, o exército não queria matar os guerrilheiros. Ele queria capturar os guerrilheiros com vida para torturá-los até eles dizerem onde estavam os outros, entendeu? Uhum. Essa era a ideia. E como o Júlio tinha uma pontaria muito boa, tinha um tiro muito certeiro, esse sargento colocou o Júlio como um cara responsável em atirar só para ferir. Uhum. Se encontrassem guerrilheiros no caminho, no meio do mato, obviamente os guerrilheiros iriam fugir e era para o Júlio dar o tiro só para ferir o cara, para não matar, né? Isso ele tinha 17 anos, né? 17 anos. Uhum. E aí beleza. E aí ele ficou com essa função no grupo de mateiro, né? E do cara que iria dar o primeiro tiro para não matar o fugitivo. E aí foi quando eles encontraram o Genuíno, né? Que, se eu não me engano, o nome que ele usava na guerrilha era Geraldo. E aí o Genuíno, quando viu os militares, saiu correndo, né? E aí o Júlio deu tiro no ombro do Genuíno, né? Uhum. Ele caiu ferido, capturaram ele e passaram o resto do dia. Isso era de manhã para tarde. E aí ficaram o resto do dia torturando o Genuíno, né? Para obrigá-lo a contar onde estavam os outros guerrilheiros, né? E o Júlio nunca gostou de tortura, sempre ficou muito mal vendo tortura. Ele não fazia nada, ele não participava das torturas, ficava só de longe olhando, né? E aí o Júlio me contou detalhes assim sobre torturas que fizeram com o Genuíno, entendeu? Uhum.
tipo, sessões enchiam um tonel d'água e ficava tipo um balde grande e ficavam colocando a cara dele dentro da água, entendeu? Sessão de afogamento. Isso ele tava presenciando isso. E ele só vendo, Júlio só vendo. Outra coisa que ele me contou é que à noite fizeram a fogueira para poder cozinhar e comer, né? E o Genuíno lá amarrado, né? No meio do mato. E aí os militares pegaram gravetos da fogueira em brasa viva e ficaram queimando a panturrilha do Genuíno para obrigá-lo a contar tudo mais. E aí, cara, o Júlio me contou, né, detalhes, eu perguntando tudo a ele. Eu sempre pergunto muitos detalhes às pessoas para poder contar a história de uma forma rica, bacana, né? Que é uma coisa que as pessoas dizem que gostam muito nos meus livros. E aí, quando o Júlio me contou tudo isso, eu falei, não, agora o cara citou uma figura pública, né? Eu preciso entrevistar o Genuíno, né? Eu marquei com ele na casa dele. Foi muito legal comigo, me recebeu em casa, conversamos. E aí eu falei para ele assim, eu falei, ó, eu vou te contar. Eu falei para ele assim, ó, eu tenho uma fonte que me disse que estava no grupo que capturou o senhor no Araguaia. E essa fonte me contou detalhes mínimos de como foi tudo. Eu vou lhe contar, né, o que a pessoa me disse. Não falei para ele que era a minha fonte, né? Pro Genuíno, não falei. Eu vou lhe contar o que a fonte me disse e o senhor fala se é mentira ou verdade, né? E aí contei para ele tudo, inclusive essa questão das queimaduras, né, na panturrilha, né, da fogueira. E aí, Petri, quando eu falei isso para ele, cara, ele ficou com o olho cheio d'água, levantou assim a calça e mostrou a panturrilha dele cheia de cicatrizes. Aí ele falou assim, ó, essa pessoa com certeza estava nesse grupo, porque você acabou de me contar detalhes que eu nunca contei a ninguém. Caralho. E aí, cara, quando ele me contou isso, eu falei, nossa, ainda bem, né? Porque se ele dissesse é tudo mentira, acabou o livro, né? Eu falei, ainda bem. Eu até ri, falei assim, nossa, deputado, o senhor agora salvou minha vida, viu? Passei 7 anos entrevistando o cara. Porque depois de todo esse tempo, se o senhor dissesse, não, é tudo mentira, acabou o livro. E tem uma coisa interessante também no livro, é a forma como tu conta a história, né? Eu não sei qual é o estilo literário, é um romance? Como é que é o nome desse estilo? Eles chamam de jornalismo literário, né? Que é o seguinte, Petri, tudo que está aí nos meus livros é verdade. Não tem nada que eu invente. Um exemplo, voltando para o Genuíno. O Júlio me contou que tinha um cachorro que ficava sempre perto do Genuíno. Que, aliás, o cachorro foi quem entregou o Genuíno também, porque o Juliano falou que não era guerrilheiro e o cachorro que já tinham visto circulando com guerrilheiros só ficava perto do Genuíno, entendeu? Entendi. E aí o Júlio me contou, eu perguntei, mas como é que é esse cachorro? Porque como eu gosto de escrever nesse tipo que você falou, nessa narrativa literária, esses detalhes são importantes, né? Você construir as cenas. Aí eu perguntei pro Júlio, mas como é que era o cachorro? Aí ele falou assim, era um tamanho meio médio assim, mas qual a cor dele? Eu perguntei. E aí o Júlio falou assim, era a cor de tijolo. Foi essa a referência que ele usou. Quando eu falei com o Genuíno, perguntei a ele, mas deputado, ele falou que tinha um cachorro. Qual era a cor do cachorro? Aí ele falou, o cachorro era cor de vinho. Porque o Genuíno, a referência é vinho. Pro Júlio é tijolo. Sim. Vinho era a cor do tijolo, aquele tom meio vinho mesmo, né? Então assim, é assim que eu trabalho, né? E esse estilo que eu faço, né? Mas só que assim, isso é um detalhe que foi apuração. Não foi que eu inventei, vou colocar aqui um cachorro vermelho, entendeu? Só para deixar a história mais legal. Se eu falar que um sofá era verde, é porque eu vi uma foto do ambiente, ou vi um vídeo, as pessoas me contaram, entendeu?